Se essa vida fosse um filme, a minha história de amor seria o filme romântico da Netflix mais assistido de todos os tempos. Foram tantos plot twists do começo ao fim que só sendo coisa do destino mesmo pra gente estar junto hoje em dia. Ups. Um spoiler. Mas isso vocês já sabiam, né? Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês ainda não me conhecem, muito prazer, eu sou a Lila e hoje eu vou contar pra vocês a minha história de amor. Para tudo aí, vai pegar a tua pipoquinha que hoje o Lilaflix tá on. Já voltou? Então, bora lá? E para não cair de paraquedas aqui, eu vou contar brevemente como foi que eu vim parar na Irlanda. Mas se vocês quiserem a história completa, com detalhes, eu posso voltar e fazer outro vídeo aqui depois. Então, eu me formei em arquitetura e urbanismo no final de 2017, mas por vários motivos eu acabei me frustrando muito com a profissão. E apesar de tudo isso, eu sempre me senti como um peixinho fora d'água, sabe? Eu sentia que eu não estava onde eu deveria estar. E esse é um sentimento muito louco, sabe? Só quem sente vai conseguir entender, mas não tem nem como explicar. Apesar de eu amar além do mesurável os meus amigos, família, familiares, eu sentia que esse chamado era mais forte do que qualquer outra coisa. E aí eu escolhi a Irlanda. Embarquei na aventura da minha vida e cheguei aqui no dia 12 de março de 2019, sozinha, sem conhecer uma viva alma aqui na ilha, como estudante de inglês, apenas com uma acomodação temporária, o dinheiro mínimo exigido pela imigração e a determinação de dizer: eu não vou voltar. E nisso eu conheci muitas pessoas nesse processo, pessoas incríveis, pessoas que me ajudaram muito. Fiz amigos pra vida toda, mas também tiveram muitas pessoas que só passaram. E esse só passar fez um estrago na minha mente, assim, eu fiquei muito perturbada. Infelizmente, a vida do imigrante é assim. A saudade é a maior taxa de câmbio. E pra mim, lidar com as despedidas foi uma das partes mais difíceis. E aí, sabe, um ano morando aqui, de repente, do nada, assim, bum, veio o Covid. Aí eu nem preciso falar muito, né? Todo mundo ficou meio lelé da cuca, ninguém batia bem, o mundo virou de cabeça pra baixo, todo mundo ficou meio perdido. E no meu caso, eu tava morando numa casa com outras 14 pessoas. Eu não preciso nem dizer que isolamento não era nem uma opção, não existia. E aí, nessa história, lá para meados de julho de 2020, uma amiga minha me chamou para comemorar o aniversário dela na casa de um amigo dela. E lá fomos nós. A gente tava de boinha e tal, quando de repente eu avisto aquele gatinho, o Peter, entrando naquela sala, todo bonitinho. Até que eu percebo que ele tá acompanhado. E eu já deixei pra lá, né? Eu larguei de mão, obviamente. Só que o que aconteceu foi... eu tava muito cansada naquele dia. Muito exausta, porque eu tinha acordado antes das 5 da manhã pra ir trabalhar. Tava trabalhando de cleaner na época. E eu simplesmente tava exausta. E aí eu tomei 2 tacinhas de gin. E esse foi o verdadeiro suquinho da confusão. Eu virei o caos na terra. O que aconteceu foi... eu me joguei no chão, comecei a chorar, dizendo que eu não queria trabalhar mais. O pobre não tem um dia de paz, né? E foi assim o nosso primeiro encontro. Sim, muito louco, porque ele viu tudo. Ele tava lá o tempo todo. Às vezes eu me pergunto, o que será que se passou na cabeça dele? Meu Deus, uma louca, se rastejando no chão, chorando, gritando. Louco, vou casar com ela. E sabe quem cuidou de mim naquela noite? Foi a namorada dele.
Lembro dela lá, ai, não chora, que não sei o quê. Ela foi uma querida comigo. E, enfim, eu fui pro quarto, fui dormir. E no dia seguinte eu acordei e a vida seguiu. E seguiu nas semanas seguintes, no mês seguinte. Só que aí tinha uma grande amiga minha que ia voltar pro Brasil. E como eu já disse aqui, as despedidas, elas acabavam comigo. Em momentos como esse, você começa a se questionar tudo. Se você também não deveria voltar, se você tá fazendo a coisa certa, como é que você vai fazer pra se reerguer, pra seguir a vida, pra juntar os caquinhos do seu coração, pra encarar mais uma despedida, né? É muito difícil a gente se manter estável quando a gente tá sozinho. Todo nesse contexto de toda essa aflição que eu tava sentindo na época, essa mesma amiga, uns 2 meses depois, me chamou pra voltar lá na casa daquele amigo dela, só que dessa vez ia ser o aniversário dele. E eu tava muito relutante, eu não queria sair de casa. Ai, eu tava triste. Eu falei, ai, não sei se eu vou. E aí ela me falou, nossa, vai, pelo menos tu se distrai, para de pensar nisso. Aí eu, né, vou dar uma chance. E aí a gente tava lá, né, já fazia um tempinho. Na verdade, já ia dar, assim, umas meia-noite, era até depois de meia-noite, algo assim. E eu vi o Peter chegando na festa, sozinho. Aí, né, quando eu avistei, assim, eu já fui sondar. E aí, ele tá sozinho? Ele tá solteiro? E sim, ele tava solteiro. Mal sabia eu. E no decorrer da noite, eu percebia que ele tava olhando pra mim. Eu olhei pra ele assim, algumas vezes. Mas, nossa, será que ele tava pensando... Ah, essa é aquela menina que tava se rastejando no chão, chorando. Dizendo, eu não quero ir trabalhar. Pode ser, não sei. Não sei, eu acho que sim, mas enfim. Eu olhava pra ele, até que eu visto uma menina se esfregando nele, assim, se esfregando, se jogando, se oferecendo pra ele, e ele não fazia nada. E eu, nossa, qual é? Que saco! Não nasci pra disputar atenção com ninguém, não quero nem saber mais. Eu larguei, nem olhei mais, não tava nem aí mais pra ele. Até que eu perco o meu celular. E aí virou o evento do evento, né? Fiz todo mundo parar o que tava fazendo, procurar o meu celular. Eu dei meu número pra todo mundo ligar, só que a gatinha aqui só usa o celular no silencioso, né? Então foi assim, ó. Foram uns bons minutos procurando o meu celular. E adivinha só quem achou meu celular? Isso mesmo, senhor Peter. Ele disse que tava atrás do sofá. Provavelmente caiu do meu bolso enquanto eu tava sentada lá, né? Eu agradeci e a gente seguiu a festa. Uma hora que eu fui no banheiro e quando eu cheguei lá, o Peter, ele tava lá esperando pra ir no banheiro também. E aí, né, vamos lá, aquele jogo de olhares, eu olhei pra ele olhou pra mim, e aí eu fui lá e tasquei um beijão nele. Mulher de atitudes. Nisso, a gente ficou junto o resto da noite, né, só que... Quando foi, assim, chegando perto de amanhecer, eu tava muito cansada já, eu tava triste de novo, a tristeza tava batendo de volta. Eu tava de saco cheio, na real. E eu não sabia o que eu sentia em relação ao Peter, porque a gente não conversou muito, né? Porque, assim, tinha muito barulho. Mas eu só sei que eu tava de saco cheio dele. E aí eu falei, já volto. E aí eu fui, peguei minhas coisas e fui embora sem nem dar tchau. Não. Bem louca eu, né? Pelo amor de Deus. Saí de fininho assim, não dei tchau pra ninguém mesmo. Cheguei em casa, só queria saber de dormir. Dormi e no outro dia, quando eu acordei, que eu pego meu celular, eu vejo a mensagem. Good morning, sunshine, rise and shine, do Peter. Eu fiquei, mas como?
Como assim, cara? Eu lembrei que ele pegou meu número quando eu dei meu número pra todo mundo da festa ligar pra achar meu celular. E assim, né? Eu fiquei muito com o pé atrás, porque ao mesmo tempo que eu achei fofo, eu achei meio também assim, meio psicótico, sabe? Eu não sabia o que pensar. Eu meio que, tipo, pô, eu saí sem avisar, sem dar tchau. Uma pessoa louca sumiu, desapareceu, e a outra vem dando bom dia, como se eu tivesse feito a maior despedida do universo. No mínimo, faltou uma noção ali, né? Mas ainda bem que faltou. E papo vai, papo vem. Eu achava muita loucura, cara, o jeito que ele falava. Era muito, muito querido. Mas era muito querido. E eu totalmente acostumada com a frieza do mundo contemporâneo, né? Então o que tá acontecendo? Não acredito, eu não acredito. Só pode ser doido. Ele queria sair comigo e eu falava, não tô afim, eu não quero, tô triste, tô cansada, minha amiga vai embora, não quero. Eu falava, tipo, realmente, na cara dura, eu não quero sair com você, não tô afim. E ele continuava me chamando. E ele mandava mensagem todo santo dia, minha gente. E quando eu digo todo dia, é todo santo dia mesmo. E eu, assim, eu comecei a ser fria com ele, sabe? Porque aquilo era muito estranho pra mim. Era muito estranho. E ele continuava mandando as mensagens. Até que passou um mês dele mandando as mensagens e eu respondendo friamente, assim. E ele nunca mudou o tom dele comigo, por sinal. E eu resolvi, assim, dar uma chance pro coitado. Eu fiz, pô, tô fazendo nada, vamos lá, né? Ele queria sair pra andar de bicicleta. A gente pegou a bike da gente, encontrei com ele no meio do caminho, a gente seguiu e fomos pra Rolf, que é uma praia. Tava fazendo um dia lindo naquele dia. Quando a gente chegou lá, a gente já tava, tipo, muito casalzinho, sabe? Ele segurando a minha mão, a gente andou pelo pier lá, a gente se beijou e eu finalmente tava podendo conversar com ele, né, mais profundamente. Eu achei ele uma pessoa incrível. E aí eu perguntei, tá, mas por que você acabou o seu namoro? A curiosidade matou o gato, nesse caso, a gata, né? Então, ele respondeu que não foi ele que acabou o namoro, que foi ela, porque ele contou pra ela que ele iria voltar a morar na Romênia, porque ele é chefe de cozinha. E aqui todos os restaurantes estavam fechados na época, ele estava trabalhando numa loja de conveniência, fazendo algo que não era o sonho dele, ele não estava muito feliz. E se ele voltasse para a Romênia, ele poderia trabalhar na área dele. Inclusive, já tinha um contato lá todinho com um chefe bem famoso. Ele queria ir para um programa tipo MasterChef lá da Romênia, que é o Chef La Cosita. Ele já tinha toda a vida dele planejada para ele voltar e ela não queria fazer um relacionamento à distância. Ter um relacionamento à distância. Pum! Meu mundo caiu, né? Minha mente ali já começou a bloquear tudo, tudo. Eu já pensei, eu não vou passar por isso de novo, não. Eu já me lasquei muito nessa vida. E assim, logo, assim, lá já passou nem, acho que nem uma hora, gente. Eu falei, eu preciso voltar pra casa, que eu tenho que limpar a minha casa, meu dia de limpar a casa, e eu tenho que voltar pra casa. Eu já comecei a ser fria de novo. Aí ele falou, tá bom, então vou te deixar em casa. Eu fiz, não precisa não, que isso, é muito longe pra você voltar pra casa de bike. Esse caminho todo, e era realmente bem longe, tá? E ele, não, faço questão, vou lhe acompanhar, não precisa. E ele me acompanhou até em casa. Ele chegou lá, eu ofereci um copo d'água, ele disse que queria, pegou e foi embora, foi pra casa dele. Só que o que aconteceu foi que, a partir dali, o Peter, ele continuou mandando as mensagens todos os dias que ele mandava. E eu comecei a ser... Se eu tava sendo fria, eu comecei a ser ultra mega power fria, Frozen Elsa.
E aí chegou um momento que eu parei de responder. Eu simplesmente, eu fiz, não, eu não vou responder mais, não vou dar esperança pra ele. E eu comecei a ignorar. E era assim, totalmente, gente, era uma ignorada real, eu não respondia nenhum ponto. E ele mandava mensagem todo dia, mesmo quando eu ignorava ele. E eu ignorei ele assim por uns 10 dias e todo dia ele mandava bom dia, que seu dia seja maravilhoso, mensagens assim positivas. E eu já tava assim, nossa, eu vou dizer pra ele que não quero ele, que ele siga a vida dele. Eu já tava planejando assim, realmente, tipo, não te quero. Minha mente já via até, assim, desculpas pra que eu não respondesse ele. Eu não queria ele. Nessa altura, quando ele continuava me mandando as mensagens, eu já tinha certeza que ele era louco. Qual a explicação pra uma pessoa que continua mandando mensagem pra outra que nem sequer responde? Mas aí, como eu já disse, lá pelo 10º dia, por algum motivo, aquela voz dentro de mim, né, aquele negócio que me trouxe até a Irlanda, que me trouxe até esse momento, falou, responde ele, né? E aí eu falei, oi, né? Hi. E ele, tipo, ficou super animado. Ele fez, ai, que legal, você tá fazendo alguma coisa hoje? Aí eu fiz, depende. Aí ele fez, porque eu vou fazer uma janta aqui em casa com meus flatmates e eu queria saber se você queria vir pra cá. Vamos tomar um vinho também. Aí eu fiz, você vai me pegar? Porque assim, pra ir pra casa dele de ônibus, já que o transporte público aqui não funciona muito bem, eram umas 2 horas no ônibus e de carro era tipo 10 minutos. E ele assim, né? Claro, claro. E eu ainda vou levar a sua cerveja favorita, que era a Hop House. E te pega aí, então, às 8, pode ser? Aí eu, ai, que fofo. Ele lembra até da minha cerveja favorita. Nem lembro de ter falado pra ele que era a minha cerveja favorita, sabe? E achei muito queridinho. Eu fiz, né? Só se vive uma vez, vamos lá. Peter chegou lá em casa com 24 latões da minha cerveja favorita. Nossa, aquilo me pegou de jeito. Mas assim, gente, ele é muito querido, sabe? A partir do momento que a gente chegou lá, ele já foi preparando o jantar assim, maravilhoso, magnífico, perfeito, assim, nível Masterchef. Em frente dos amigos dele, tava me tratando naquele momento como uma grande princesa, rainha da vida dele. Ele pegava na minha mão, fazia assim, tipo, carinho no meu rosto, chegava junto, dava um beijinho, assim, era tudo que eu sempre imaginei pra minha vida, sabe? Era tudo que eu sempre quis. A gente só quer isso, né? Ser amado, sentir que a pessoa se importa. E fazer isso, assim, na frente dos amigos dele, mudou uma chavinha ali naquele momento. Eu já comecei a me sentir muito mal pela forma que eu tava tratando ele. Porque eu percebi naquele momento que ele era uma pessoa incrível, na verdade. E aí, né, a aquariana, fria, calculista, deu tchau. E espaço pra pessoa, pra Lila, que eu sou, a pessoa que eu sou quando eu amo. E teve um detalhe muito legal nessa história. É que quando eu fui lá conhecer o quarto dele, ele tinha um vision board. Eu fiquei, meu Deus, quais as chances? Tinha muitas coisas no vision board, mas uma coisa específica me chamou muita atenção, que era uma família. E eu tava naquele momento, sabe? Eu queria conhecer alguém pra formar uma família. Não tão rápido quanto foi. Mas, poxa, era muito legal que ele tava no mesmo momento, sabe? Daí, naquele momento também, eu senti que eu estava aonde eu deveria estar, na hora que eu precisava estar. E a gente passou a se ver todos os dias. Ou quase todos os dias. Apesar da gente estar vivendo um relacionamento relâmpago,
eu evitava pensar no que ele tinha me falado, que ele queria voltar a morar na Romênia, né? Nesse meio tempo, eu fui conhecendo melhor ele e, meu Deus, o Peter, ele era super prestativo, super maduro, ele fazia de tudo pra agradar todo mundo, não só a mim, sabe? Mas as pessoas que eu me importava, meus amigos, meus flatmates. E à medida que eu ia conhecendo os amigos dele, todo mundo me falava que esse era o Peter, que ele fazia isso com todo mundo, que ele era uma pessoa realmente incrível, maravilhosa. Não era só comigo, sabe? Não era pra me agradar, não era uma coisa momentânea. Eu tinha conhecido uma pessoa com uma alma verdadeiramente linda. E assim, ó, papum, passou mais ou menos um mês que a gente começou a sair definitivamente mesmo. E ele me chamou pra ir passar o Natal com ele e a família dele lá na Romênia. Só se vive uma vez, é melhor se arrepender do que você já fez, do que o que você deixou de fazer. Ou melhor, nem se arrepende, né? Eu fiz, vamos embora. Comprei minha passagem. E aí, ele comprou sua ida. Nossa, eu sabia que ele queria voltar a morar na Romênia, mas eu não sabia que já era pra tão cedo, sabe? E fiquei, nossa, pensativa, mas ao mesmo tempo eu pensei, vamos lá, vamos dar uma chance, vamos numa aventura, qualquer coisa você vai sair conhecendo um país, uma nova cultura, tendo novas experiências. No pior das hipóteses, você volta pra Irlanda, segue sua vida mais uma vez. E é isso, né? Só que naquela mesma noite, eu vi minha primeira estrela cadente. E o pedido que eu fiz foi: se for pra ser meu, que ele fique. E assim a gente foi, chegamos um pouco antes do Natal, a família dele, todo mundo, os amigos, todo mundo muito receptivo, eu tava muito feliz de estar ali. E no começo foi essa empolgação, foi tudo incrível, a comida. Nossa, eu tava amando estar ali. Só que à medida que os dias foram passando, a ficha foi caindo. E eu ia pensando assim, nossa, como é que eu vou viver sem o meu amor? Eu não vou conseguir. Tipo, meu Deus, aquilo me angustiava muito, eu chorava muito, sabe? Qualquer situaçãozinha assim, tava eu chorando. Peter fazia muitos planos pro futuro, ele tava muito confiante de que a gente ia dar certo, mas eu não tinha tantas certezas assim. Eu não sabia o que esperar, sabe? Nunca estive num relacionamento à distância, mas eu sempre fui muito impulsiva. Então, eu acho que eu ia acabar me sabotando em algum momento, sabe? Eu não acho que ia dar certo. Eu nunca achei que fosse dar certo, mas ele tava lá. Ai, eu quero ter 3 filhos. Ai, nossa, 3? Pode ser. De boa. Ele, você quer também? Nunca tinha pensado em 3, né? Mas é interessante, eu sou filha única, seria bem legal. E aí a gente, sei lá, saía, ia no shopping, e aí quando passávamos na frente de uma loja assim, infantil, de bebê, de criança, ele falava, olha, em breve a gente vai estar comprando aqui. Aí eu... Imagina. Mal sabíamos a gente que seria mais em breve do que a gente se imaginava. A verdade é que a gente já não sabia mais viver sem um outro. Meu Deus. E no final da viagem, eu tava lá mais ou menos há um mês, eu chorava todo dia. Todo dia. Eu não queria que aquilo acabasse. Vocês não fazem ideia da dor excruciante que era sentir que eu tinha que dizer adeus em breve. Quando ele me levou lá no aeroporto, eu não queria sair daquele abraço. Eu só chorava, ele chorava muito também.
E eu não queria de jeito nenhum ter que passar por aquele portão, ter que ir embora. Eu não queria o relacionamento à distância, eu queria estar no abraço dele. No fundo, eu acho que eu só queria aquela cena de cinema, ele pulando as catracas, o caos no aeroporto, correndo dos seguranças, vindo até mim, se ajoelhando, por favor, não vá embora, fica, casa comigo, vamos ter os nossos 3 filhos. E eu dizendo, sim, claro, meu Deus, com certeza, porque quando você sabe, não importa se foram 10 anos juntos ou 3 meses como a gente tava, mas você sabe. E eu só queria que fosse isso, mas não era esse filme que tava passando na sessão da tarde. A realidade foi que eu chorei o voo inteiro. Eu chorei tanto, mas tanto, que já não tinha mais emoções dentro de mim, já não tinha mais nada, eu não sabia sentir, eu não sabia o que eu tava sentindo. Cheguei até a minha cama, dormi e acordei no dia seguinte com a sensação de que eu tinha que fazer uma coisa, um teste de gravidez. E eu não tava nem atrasada ainda, mas eu senti que eu tinha que fazer, faltavam 2 dias, na verdade. E como eu prometi, mais um plot twist nessa história, o positivaço. E agora, meu Deus, nossa, tanta coisa passou pela minha mente, tanta coisa. Ele era incrível, mas será mesmo que ele ia abrir mão de todos os sonhos, todos os planos da vida dele para ser pai? Como é que eu ia contar? Eu não queria contar por telefone, tampouco por mensagem. E se por acaso eu fosse ser mãe solteira, será que eu voltava pro Brasil? Eram muitas questões, muitas perguntas sem respostas, e eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Tava aflita e com medo. Enfim, a gente se falava todos os dias por videochamada e eu tentava jogar no ar alguma indireta, bem direta, e ele nunca entendia. Ele nunca entendeu. E chegou uma hora que eu falei, meu aniversário vai ser daqui a pouco, você vai vir ou não? Porque eu sabia que ele tinha uma intenção de vir no meu aniversário. Só que ele não queria me dizer porque ele queria fazer uma surpresa. Aí eu, não, me conta, porque eu vou buscar uma Airbnb pra gente, eu preciso ter a confirmação. Ele, tá bom, eu chego aí no dia 31. Aí eu, tá bom, tá certo. Não tinha Airbnb nenhum. Tinha uma caixinha de surpresa com um teste de gravidez e um bonequinho assim, né? Quando ele chegou, tinha feito assim umas 2 semanas que eu tinha chegado. Então eu tava assim, louca pra contar, desesperada. Foi a primeira coisa que eu fiz. A gente correu lá pro quarto, eu dei a caixinha pra ele. E quando ele abriu, acho que ele não entendeu. Ele ficou tipo... E eu, tô grávida. Ele... Sabe o meme da Nazaré? Aí eu... Cara, um abraço. Aí ele me abraçou, assim. Aí eu fiz, eu quero choro, não vai chorar, não. Aí ele... o que que você quer fazer? Você quer ter aqui na Irlanda ou na Romênia? Aí eu... Aqui. Aí ele, tá. Então a gente vai ter que procurar um lugar pra gente se mudar, um estúdio, um quarto, eu não sei, a gente vai ter que se mudar. E eu vou voltar pra Romênia, vou pegar minhas coisas e volto pra cá. Pra gente se mudar juntos. Não chora. Sabe, eu não tenho nem palavras. Sério mesmo, assim, pra descrever a emoção, a segurança. Naquele momento tudo se foi. Todas as dúvidas, se algum dia existiram, elas já não existiam mais.
No meu aniversário ele fez uma surpresa, junto com minhas amigas Fran e Andri. E ele tomou uma tacinha de vinho. Daqui a pouco tava ele brindando com a minha barriga. Falando, ai, eu vou ser pai, é meu filho. E chorando. E eu... É isso. É isso. É isso que eu queria. O que mais eu posso dizer, né? Eu me sinto como uma menina que ganhou na loteria da vida. Ele passou 2 semanas comigo lá, voltou pra Romênia, pegou as coisinhas dele, avisou pra família dele que os planos estavam mudando e voltou. A gente se mudou junto, fomos morar no estúdio no comecinho de março e ele simplesmente é meu grande parceiro da minha vida desde então. Se vocês acreditem ou não, a gente nunca nem brigou, nunca teve nenhuma briga, nem por uma besteira qualquer, não. Ele é simplesmente a minha pessoa. E eu a dele, né? E nosso Oliver nasceu em setembro daquele ano. Nisso a gente já tinha se mudado de novo para um flat. E estávamos no processo também de tentar casar, só que era muito complicado por vários motivos. Eu também posso voltar aqui em outro vídeo para contar com detalhes. Eram muitas questões por causa do Covid, o site também, o sistema, na verdade, do HSE tinha sido hackeado, então era muito complicado. Mas a gente conseguiu casar em abril de 2022. Oliver tinha 6 meses. E é isso, minha gente! O Peter, ele é simplesmente o melhor pai desse mundo. Eu tenho muito orgulho. Eu me sinto realmente abençoada de ter esse homem na minha vida, essa família. Eu amo muito, 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 assim, ao infinito. Desejo muito de coração que todo mundo que sonha em ter um relacionamento simples, fácil, que tem oportunidade, mas que escuta o teu coração, sabe? Porque às vezes a gente ignora esses sentimentos e, nossa, se eu não tivesse dado uma chance pra ele, ou até mesmo uma segunda chance, ou se eu não tivesse perdido meu celular, ou se eu não tivesse nem, sei lá, tivesse escolhido ir pro Canadá, eu não teria conhecido o Peter. Cara, muito louco. Isso foi até o meu voto de casamento. Mas enfim, no vídeo que eu vou falar do meu casamento, eu boto lá. Foram os meus votos. E esse aqui não é o The End, né? Foi só apenas o pedido realizado pela minha estrela cadente. Eu espero que venham muito mais histórias de amor da gente pela frente. E é isso, gente! Se vocês gostaram da nossa história de amor, deixa o like. Se vocês também já viveram algo parecido, comentem. Eu vou adorar ouvir as histórias de vocês também. Compartilha, principalmente com aquela pessoa que tá meio assim, precisando voltar a acreditar que existe o amor verdadeiro. E se inscreve, né, para acompanhar os próximos capítulos. E eu acho que, assim, o mais importante, sejam bem, Peter, não desistam. É isso, pessoal. Beijinhos de luz para todo mundo. Até o próximo.